falarmos, né, sobre masculinidade e o pedido, a encomenda que me foi feita, é para trazer aqui uma discussão um pouquinho da masculinidade, vou deixar aqui, trazer a perspectiva da masculinidade do ponto de vista da masculinidade hegemônica, da masculinidade machista, misógina. E então, já de pronto, né, quando a gente vai falar de masculinidade, a gente precisa entender que as masculinidades não se resumem apenas a esse tipo de masculinidade, né? Embora é a masculinidade mais presente, mais reproduzida, né, dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então, é um ponto que enfim, inclusive que a gente se coloca aqui no sentido do combate, né, no sentido do enfrentamento desse tipo de masculinidade, que do ponto de vista da política para a mulher, é um tipo de masculinidade que mata mulheres, matam algumas mulheres, mas também é um tipo de masculinidade que matam muitos homens, né? Então, acho que a gente precisa olhar para o ponto dessa perspectiva. Algumas mulheres morrem, mas muitos homens também morrem, né? Os homens também se matam. Então, precisamos entender como é que esse processo se constrói, como que isso se dá, né? Então, acho que a gente precisa situar essa discussão do ponto de vista da formação da nossa sociedade, e aí eu acho que são dois elementos importantes: uma formação social capitalista, que gera efeitos nas pessoas, pelas ações macropolíticas, né, pelas ações que atravessam a todos, homens e mulheres, mas também a formação simbólica, subjetiva, que isso também atravessa todos nós. Então, estamos falando de um contexto histórico, político, social, que vai se dar de um ponto, de uma formação, num primeiro momento, sexista, de uma reprodução e de uma afirmação do patriarcado, onde as pessoas são organizadas e são divididas por sexo e pelo binômio, binômio do gênero, homens, mulheres, né? E num segundo momento a gente tem também uma divisão técnica, sociotécnica, voltada para o trabalho, inclusive, mas todo esse processo de formação, né, do próprio capitalismo, ele vai se dar a partir de uma estruturação machista, né? Então, eu digo que dificilmente a gente consegue pensar o capitalismo sem o machismo, e vice-versa. O capitalismo se estrutura pelo patriarcado, se estrutura pelo machismo, assim, como o machismo também se estrutura pelo capital também. Então, bom, acho que dito isso, é importante a gente trazer aqui para esse contexto, né, que é o contexto de onde estamos, de como estamos e por que a gente precisa tanto trabalhar esse tema, né, fazer esse enfrentamento e fazer toda essa discussão. E aí, eu acho que a gente tem aqui então, né, do ponto de vista das masculinidades, a gente poderia dizer que há uma formação desses homens, né, uma criação dentro de uma cultura violenta, uma cultura que autoriza o homem a ser violento, e que a gente poderia situar no campo simbólico de uma produção de uma masculinidade que eu vou denominar aqui de serializada, padronizada, mas também há outras masculinidades, que aí eu vou situar aqui num outro campo, que é o campo das masculinidades singularizantes, ou singularizadas, que eu diria que seria o contraponto a outras formas de existir, de ser homem, de estar no mundo e assim por diante, né? Da perspectiva do autor de violência, a gente não tem utilizado
o termo agressor, né? Até porque a violência, a autoria da violência, né? Ela é um papel que aquele homem exerceu em algum contexto, em algum momento. Então, a partir do momento que a gente coloca como agressor, intitula assim, a gente acaba por fixar esse papel como se esse sujeito fosse perpetuar a violência ou reduzir toda a sua identidade cultural apenas à autoria da violência. Então, veja, gente, falar, né, de masculinidade e falar de como trazer essas masculinidades para dentro dos serviços públicos, né, é o grande desafio que nós temos, né, porque acho que uma questão é pensar a responsabilidade criminal, e aí falando especificamente do autor de violência, a responsabilidade criminal perante a justiça, perante a lei, e como que essa pessoa vai responder frente às atrocidades, às violências que ele comete. Outro ponto é falar desse sujeito do ponto de vista de política pública e de escuta, né? Então veja, hoje a presença de homens dentro das políticas, ela é muito pequena. A gente não encontra, por exemplo, muita presença de homens acompanhando a vida escolar dos filhos, cuidando da sua saúde lá na atenção básica, né? E mesmo na política de assistência social, né? Se a gente for ver, muitas vezes as famílias, os técnicos que estão ali acompanhando, antes mesmo de pensar na figura masculina, já chama a responsabilidade à mulher, né? Então, vai fazer uma visita, já vai direto na figura feminina ali. Então, veja, os homens eles não estão presentes nesses espaços. Então, o desafio é como que a gente implica esses sujeitos para as políticas públicas. Onde então que eles estão presentes, né? Então, a gente verifica que a maioria deles estão sendo atendidos, por exemplo, nos presídios. A gente pegar a massa carcerária, 80%, né? A gente está falando aí de mais ou menos 80% de homens, né? E sem falar do recorte racial. Então, veja, que aí é em torno de 60% por aí, aproximadamente, né? Então, a gente encontra os homens incluídos nas políticas no sistema de segurança e na área militar, por exemplo. Agora, como eu disse, nas nossas diversas políticas de proteção, essa figura está ausente, né? Ela não está presente. Então, esse eu acho que é um grande desafio que nós temos, né? Como trabalhar, e aí não estou falando somente de homens em autoria de violência, de modo geral, né? Os homens com as suas diversas e múltiplas masculinidades. Então, bom, acho que tem, né, dentro desse aspecto, quando a gente trabalha a questão da masculinidade para dentro do serviço, seja na política de assistência, da saúde, da educação, a gente está fazendo aqui na verdade, um posicionamento e uma luta de classe social, né? Trazer o homem, incluir o homem dentro das políticas públicas significa, né, um posicionamento político, um posicionamento de luta, de enfrentamento, tanto das desigualdades de classe, quanto de desigualdade racial, quanto também da desigualdade de gênero. A gente não consegue, imagino eu aqui, mudar uma realidade se a gente não envolve e não inclui essas figuras, esses sujeitos para dentro das políticas, né? Das experiências de atendimento que nós temos, né, e aí eu fiz aqui alguns, né, tive uma escolha de fazer alguns recortes dentro da fala, até para que a gente circule aqui, depois vocês trazem também questionamentos para a gente continuar conversando. A experiência que eu tive dentro do Serave, né, foi uma experiência ali muito marcada pelo judiciário, né?
Então eram homens que praticaram em algum momento violência e que tiveram uma determinação judicial para estarem lá. É muito diferente pensar um grupo de masculinidade dentro de um centro de saúde, dentro de uma escola, né, ou dentro de um CRAS, enfim, nos diversos outros espaços, inclusive espaços privados de atendimento, é um pouco diferente aí, tá? Então, estou insistindo nisso porque eu acho que é um pouco esse recorte ele é importante. A gente está falando, quando a gente fala do autor de violência, a gente está dizendo um trabalho talvez muito próximo ao que o CREA desenvolve, que é os sujeitos que não querem estar lá, né, que estão lá por uma obrigação, por uma responsabilização. Por outro lado, a experiência foi mostrando para a gente que, bom, não tem só, né, sujeitos em autoria de violência por determinação judicial. Ali no SERAV, a gente atendia tanto sujeitos encaminhados pelo Poder Judiciário, sentenciados, outros não sentenciados. Então, imaginar que uma mulher sofre uma violência, ela abre um boletim de ocorrência, né, solicita uma medida de segurança, uma medida de proteção de segurança. A partir do momento que tem a medida, né, o juiz já encaminha esse sujeito, ou encaminhava esse sujeito para o serviço, né? Mesmo com o processo ainda o processo ainda em curso. Então, ou seja, não tinha uma sentença. Então, obviamente, isso aumentava bastante a resistência dos sujeitos participarem, né, de um serviço que leva o termo, ou no seu nome, né, o autor de violência, né? E ali a resistência, então, ela era muito grande, muito maior para se trabalhar. O trabalho que nós desenvolvimos era um trabalho, a princípio, a gente iniciava com atendimentos individuais e depois a gente incluía dentro do grupo. O atendimento individual, ela funcionava como uma estratégia de acolhida inicial, de estreitamento de vínculo, de produção de vínculo, de compreensão do que fez com que aquele sujeito chegasse ali ou estivesse ali, para que a gente pudesse, então, incluir esse sujeito dentro de um processo grupal, de um grupo reflexivo, com alguns cuidados necessários, né? E talvez já reduzindo um pouco, operando um pouco com essa resistência da participação. Que eu imagino que nos outros serviços essa resistência talvez seja menor, porque você não tem esse estigma da autoria da violência, né? Então isso traz uma outra perspectiva para o trabalho. Além dos encaminhamentos pela justiça, a gente tinha ali casos encaminhados pela própria rede. Então o SESF, por exemplo, Abrigo, também fazia esses encaminhamentos, centro de saúde e tal. E a gente tinha também a procura espontânea, homens que se reconheciam ali num processo de escalada de uma relação de violência de gênero e que vinham solicitar uma escuta, solicitar um espaço de cuidado. Então, os grupos ali dentro do SERAV caminhavam dentro dessa perspectiva, né? No geral, eram sujeitos que chegavam assim, com esvaziamento simbólico muito intenso, né? Depois a gente pode desenvolver um pouco mais isso, mas geralmente sujeitos muito presos na trama que a gente chama do imaginário, né? Numa relação onde o outro ali já não existia do ponto de vista separado, né? O outro como uma projeção dele mesmo ou de uma ameaça à sua própria constituição como sujeito. Então chegava nesse nível de complexidade e eu diria aqui também de sofrimento psíquico, porque é um esvaziamento e aí toda vez que nos falta estratégia, é muito mais fácil a gente ir para um campo moral, para um campo disciplinar, para um campo da violência, né? E de fato ir para as vias da fatalidade da violência, né? Então o trabalho basicamente perpassava e perpassa a criar espaços e condições de escuta,
né, de circularidade de palavras, para que esse sujeito, né, pudesse ir trabalhando essa resistência dele, no sentido de estar ali dentro daquele serviço. Dentro dessa experiência era muito comum também a vivência do sujeito, ele chegar no serviço muito na condição de vítima, de não conseguir reconhecer a autoria da violência. E aí eu acho que é um ponto que eu acho que é importante, eu queria dar ênfase a isso, porque no geral, quando a gente vai fazer a escuta desse sujeito e vai entender a sua história, a sua biografia, né, houve um momento em que ele foi vítima, né? E onde é que está isso circunstanciado na sua história? Então, no geral, são experiências lá atrás, da primeira infância, da segunda infância, às vezes até mesmo da adolescência, de um processo, de uma construção histórica, onde esse sujeito vai sendo formado, treinado, autorizado a ser violento, até pelas dificuldades que ele vai enfrentando ali, de conseguir dar conta, inclusive, do que se passa por si, de conseguir nomear, de conseguir elaborar, de conseguir compreender as violências que ele sofreu. Então é um sujeito que tende a reviver essa experiência, a reproduzir essa experiência. Então ele chegava no serviço nessa condição de vítima. E aí todo o nosso trabalho era no sentido, olha, tentar localizar com esse sujeito onde é que ele foi vítima. Então esse era o ponto inicial do trabalho, para que a gente pudesse, junto com ele, compreender em que momento ele foi autor e um pouco mais à frente, tentar trabalhar um deslizamento, um deslocamento, uma ruptura com essas posições fixas. E aí o caminho e a estratégia era a via da produção ou da estimulação ou da criação de um sujeito que a gente chama de sujeito político. Nem vítima, nem autor, mas sujeito político. E aí, bom, o que a gente vai esbarrar nisso tudo é que a gente não tem uma estrutura social montada, construída, para que esses sujeitos sejam de fato sujeitos políticos. Toda a estrutura montada e colocada, como eu disse, não é para incluir o sujeito dentro da política, são poucos espaços que o incluem. Então, a tendência desse sujeito é, de fato, se autoafirmar ou se reafirmar na condição da violência. Então, veja, gente, então, a partir desse ponto, é a grande problematização, como que as políticas podem, e aí eu deixo essa questão para a gente continuar circulando e conversando, mas como que as políticas podem incluir esse sujeito dentro dos seus microespaços, Porque como eu trouxe que o machismo, a misoginia, ela é produto de uma formação sociossimbólica e de ações macro, que não temos governabilidade, nem nós, nem mulheres, vivemos todos esses processos, somos atravessados por esses elementos. Por outro lado, nós também podemos constituir microações, pequenas disputas de forças, de processos instituintes, em que a gente pode também fazer um movimento de atravessamento. Se a gente é atravessado, como a gente pode atravessar essas estruturas, se deslocando dessa posição fixa, que reduz as masculinidades à masculinidade hegemônica, machista, e assim como, vamos dizer, estamos trazendo aqui a condição de submissão da mulher, mas também temos aí a masculinidade também submissa a esse mesmo padrão. Então, bom, como incluirmos? Então, é isso. Bom dia, eu sou Davi Manuel, atualmente eu estou como educador aqui no Centro Comunitário de Jardim Santa Lúcia. Também sou professor de História, eu sou mestre em Educação pela Unicamp
minha pesquisa de mestrado é sobre masculinidades, especificamente masculinidades trans. Recentemente também fui aprovado para fazer o doutorado, então vamos estar começando essa jornada e vou continuar me debruçando nas pesquisas sobre masculinidades. Bom, eu fiz um roteirozinho para poder ajudar aqui, mas queria agradecer muito a fala do Virgílio, vou estar complementando aqui, é muito complementar nesse lugar, porque é importante mesmo a gente fazer essa... Bom, estamos entre profissionais, então acho que é importante a gente ter uma perspectiva histórica, teórica mesmo, sobre o que a gente está entendendo fazer. A galera vai trazer uma oficina e, tipo, tudo isso tem um motivo de existir, de se executar, como o Virgílio falou, né? E vou compartilhar também depois um pouco da experiência que a gente tem, porque eu também ajudo a organizar e conduzir o grupo de masculinidades atual do SESC. Então a gente tem processos de organização e alguns desafios que se desdobram tanto na execução do nosso grupo, quanto na execução de outros grupos em outros lugares e na própria discussão sobre o que é masculinidade, como trabalhar isso, né, socialmente dentro das políticas públicas. Eu comecei aqui, coloquei para começar aqui, e aí dando continuidade, né, ao que ele falou, a gente vive numa sociedade que é patriarcal. Acho que patriarcado eu não preciso me debruçar para explicar para todo mundo o que é o patriarcado. Então a gente vive nessa sociedade patriarcal que comete essa violência, que é o machismo, né, que é uma constante. Ela está aí. E eu sou professor de história, às vezes eu gosto de ter umas imagens, e eu não trouxe imagens hoje, mas vou tentar falar de uma forma visual para vocês, ver se vocês visualizam também. Os homens, eles também mudam. Eles mudam e permanecem a cada década. A ideia que a gente tem do que é homem, do que é gênero, muda. Então, quando a gente pensa em homem, a gente está pensando no homem de hoje. Não tem como mesmo a gente ter certeza sobre como que era o homem nos anos 20 ou o homem lá em 1500. A gente entende como homem, certo? Então, lá nos anos 50, tem o Elvis Presley, topetinho, com a jaqueta de couro, né? Aí a gente vai passando, anos 60, anos 70, tem o Soul, Black Power, e vai passando. Então, tipo, o tempo muda, a história muda, homens mudam. O que a única constante que a gente tem mesmo é o patriarcado. Nessa perspectiva de mudança dos homens mudarem, eu vou trazer uma perspectiva que eu acho que é mais familiar para todo mundo do que o estudo de masculinidades, que é o feminismo. Acho que tem alguém aqui que tem alguma dúvida sobre o que é o feminismo? Não? Posso seguir? Beleza. Gente, o feminismo, como todos sabem, ele tem algumas etapas de se desenvolver. Então tem lá nos anos 30, quando as mulheres vão começar a entender o que é estar no patriarcado. Então lá, anos 20, 30, nossa, como é que essa sociedade oprime? Isso começa até um pouquinho antes, né? Mas vou estabelecer aqui que no sufrágio dos anos 30, essa é a motivação. Vamos nos entender dentro desse sistema que é patriarcal. Anos 50, 60, vamos tentar nos unificar, procurar alguma unidade aí, buscar direitos civis. Então tem um processo. Depois disso, lá nos anos 80, olha, tem mulheres diferentes aí. Enquanto as minas brancas estão pedindo para poder trabalhar, as minas pretas já estão trabalhando há décadas, assim. Então a gente vai começando a introduzir o conceito de interseccionalidade. O que é rico, o que é pobre, luta de classe. Então, esse é um processo que existe. E partindo desse processo é que nos anos 90 a gente começa a implicar o masculino como gênero também. Então teve até tem um momento da história que até certo momento, e basicamente até a gente começar a pensar em interseccionalidade mesmo, assim, que é esse cruzamento de fatores da sociedade, de marcadores sociais, né? Que a gente começa a implicar também o homem como um gênero. E isso é muito recente, gente. Então, se a gente pensar que o feminino, os movimentos feministas, as mulheres já estão se implicando em se educar e se entender nesse processo desde lá dos anos 20, 30, e como eu disse, mesmo de antes, 1890, né, 1880, os homens, a gente está começando a pensar masculinidade desde os anos 90.
Então a gente começa a introduzir o que o Virgílio trouxe, né? Que é essa ideia de pensar o que é uma masculinidade hegemônica, pensar o que é diferenças de homens para homens. Será que o homem preto tem a diferença do homem branco? Será que... E aí, atualizando e chegando mais perto, ó, isso só em 2010. E um homem transgênero, como é que funciona? Né? A gente chega nas políticas públicas, a gente chega na saúde, a gente hoje em dia tem homens que engravidam. Como que isso é pra gente? E aqui, ó, vocês são profissionais. Mas a gente tem uma pegada que é pessoal. A gente tem uma história de vida, a gente tem valores, morais, coisas que não são fáceis de fazer. Não acredito que todo mundo aqui está estudando masculinidade, então tá tudo bem a gente não saber de coisas. Mas a verdade é essa. Então, quem está na saúde, quem está na psicologia, quem está no centro de saúde, tem que começar a se implicar a partir desse ponto. Tá acontecendo isso de fato? Não tá. Mas a gente tem um ponto de partida para se implicar. O cara, um homem trans, ele precisa de um ginecologista. Ele precisa de um ginecologista. Quando a gente pensa em infraestrutura, para que a gente precisa de um mictório? Quem pode fazer xixi em pé é pessoas com pênis. Mas pessoas com pênis também podem usar uma privada. Então a gente implica algumas camadas em diferentes lugares na sociedade quando a gente começa a perceber diferenças. Então entender que a masculinidade preta é diferente da masculinidade branca, que é diferente de uma masculinidade indígena, que é diferente de uma masculinidade de alguém da Índia, da China. Então a gente tem fatores geográficos. Entender que tem fatores de expressão da masculinidade. Existem homens afeminados, que não necessariamente vão ser gays, não necessariamente... Então, esses assuntos, eles vão afunilando um pouco o que é nosso entendimento sobre homem e a gente precisa ter essa consciência, certo? Até esse ponto, todo mundo... Show? Beleza. Então, desde os anos 90 existe esses estudos de masculinidade que ajudam a gente a ir percebendo o homem na sociedade e começar esse processo de educação. Então, se eu colocasse assim, o processo de desenvolvimento do feminismo do lado do processo de desenvolvimento da masculinidade, a gente ainda está caminhando do primeiro para o segundo. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal. Na sociedade patriarcal, os homens já têm direitos. Os direitos, então, não é igual as mulheres lá estavam tentando conquistar o direito de existência. Mas existem homens que estão tentando conquistar o direito de existência. São homens que geralmente não são brancos, não são ricos, não são cisgêneros. Então existem homens buscando, primeiro, se valer, existir na luta, para depois conseguir direitos. E aí, por último, que é uma coisa que a gente já começa a fazer, olha, a gente é diferente um do outro. Então, o feminismo, ele tem um trajeto maior para chegar nesse ponto e, a gente já está com tudo pronto, né? Então, já dá para a gente considerar todos esses passos aí para poder trabalhar nisso. E é nesse processo que se faz necessário grupos de masculinidades. Então a gente tem diferenças, a gente tem os grupos igual o Virgílio trouxe, homens adultos que, pensando no serviço aqui, o cruzamento, assistência, educação, saúde, são autores de violência. Então a gente geralmente lidar mais com esses homens, não quer dizer que a gente não lidar com homens que são vítimas de violência, ou outros homens que não estão se implicando, tipo, a partir da sua realidade, falar, acho que eu preciso pensar nisso. A gente também tem jovens que estão vivendo essa masculinidade, tipo assim, como é que a gente faz para trabalhar com essa juventude, essa educação? Porque reunir grupo de meninas, para falar sobre como lidar com a violência na sociedade é uma coisa que veio desse longo processo do século passado, isso já acontece. Vamos fazer um grupo de apoio, quando tem um caso de assédio, violência dentro da instituição, vamos criar um grupo para as meninas poder se entender e tal. E dificilmente, não estou falando que não ocorre, porque eu sei que ocorre em alguns lugares, mas dificilmente é automático as pessoas falar, vamos fazer um grupo para os caras poderem pensar também. Pensar o assédio, como eles provocam esse assédio, mas, e aí outro desdobramento, homens também sofrem assédio. Pode ser de mulher, pode ser de outros homens. O entender o que é sofrer um assédio perpassa diferente na cabeça do masculino. Então, entender o que é... Posso pegar essa água aqui, gente? Então, entender
Por exemplo, o que significa você estar andando na rua e ter alguém te olhando de cima a baixo com um olhar penetrante que é assediador, e aí é uma piada, né, durante muito tempo, tipo assim, eu só tô olhando. Ah, mas olhar não tira pedaço, né? Não tira pedaço olhar. Mas assoviar quando passa na rua, às vezes só sentindo no corpo. E a gente, hoje em dia, tem esses vídeos, né? Mostra aí, você implica esse lugar do desconforto, que é difícil a gente representar e trazer mesmo. Então, grupos para discutir isso servem para isso. A gente precisa problematizar questões que não são fáceis e é isso. A gente não vai estar andando na rua e do nada alguém, olha, vou te trazer aqui a palavra da masculinidade. Isso tem que estar sendo promovido por profissionais dentro desses lugares que dão suporte na sociedade, principalmente a gente aqui, certo? O grupo especificamente do CESF, só para você ver, ele surge em 2022, no segundo semestre. Eu estou trabalhando já tem 1 ano no CESF, então tem 1 ano que eu estou participando da construção desse grupo, mas ele tem uma história. E ele tem uma história que deixa muito claro todos os desafios e dificuldades que significa você estabelecer um grupo para discutir masculinidades, né? Então, a partir desse ponto aqui eu vou começar a compartilhar um pouquinho do que é desafio, que cruza essa história que eu trouxe com vocês, que é esse processo da própria sociedade entender que, tipo, olha, dentro da sociedade patriarcal o homem é um gênero, e o homem também precisa se entender como diferente uns dos outros, que ele também é implicado por questões e que ele também sofre violências, principalmente de outros homens. E aí, enfim, colocando alguns assuntos pesados, quando eu falo isso, é que, tipo, por exemplo, é muito difícil levar, ainda é um tanto difícil, dependendo do grupo de homens que você estiver trabalhando, levar para eles o abuso sexual. Então, reconhecer que talvez uma relação na adolescência e infância com alguém, e seja esse alguém homem ou mulher, não foi uma conquista sexual, é um processo, entendeu? Não é uma conquista diferente do feminino que já é criado para entender de onde que parte, na maior parte das vezes, de onde que parte um assédio, uma violação. Então, esse é um processo. Meninos também são estuprados, meninos também sofrem violências de várias outras formas, e a própria pressão para você seguir uma masculinidade específica é uma pressão que merece um olhar, certo? Então, dentro dos desafios de grupo, entender para que precisa existir um grupo na qual os homens precisam conversar, é um desafio que não é só para os homens. A gente tem que explicar para eles e convencer eles desse processo, e às vezes é por determinação judicial, às vezes não, mas isso também é dos profissionais, sabe? Então, acho que não só no CESP, nesse processo de começo, porque tem uma história, mas isso também vem de outros lugares, que é os próprios profissionais terem um coração aberto para poder promover e desenvolver esse tipo de grupo, esse tipo de roda. Porque uma das primeiras coisas que fala assim, mas aí você vai juntar um monte de agressor e vai acolher eles? Mas por que eles precisam de um ambiente acolhedor? Por que eles precisam de um momento para eles? Por que eles precisam de um lanche bem feito? Por que eles precisam que a gente dedique nosso tempo para eles quando eles nem se dedicam a cuidar de ninguém? Porque é isso, o cuidado na sociedade, ele é da mulher. Os homens não se implicam no cuidado. Alguns homens se implicam no cuidado. Mas não é uma implicação da masculinidade, certo? Então, o entender para quê, quando eu falo para que existe um grupo de homens, aqui tem um peso maior para os profissionais, porque primeiro o profissional precisa entender essa necessidade para poder, a partir disso, poder elaborar, igual a galera vai estar trazendo depois, como que se desenvolve, o que significa, e aí sim executar um grupo de masculinidades. Vai ter uma mulher junto? Não vai ter? Por quê? Sim ou não? Qual que é o objetivo? Vai ter um temário? Vai ser aberto? Que tipo de dinâmica? Então, tipo, o profissional precisa se implicar nessa educação primeiro. Então, a educação, igual minha mãe falava, começa a partir da gente, às vezes, e a gente vai desdobrando. E aí, esse é o primeiro desafio. O profissional precisa se dedicar a isso. O segundo desafio é como acolher, né? Acaba sendo como acolher quando a gente está tratando com pessoas que são responsáveis por violências. Quem são essas pessoas que promovem? E bom, na rede da assistência a gente sabe que não são violências
leves, não que a gente possa colocar numa balança, mas a gente sabe que a gente não está falando de coisas fáceis de serem ditas. Então, como você acolher essa pessoa num lugar, né? E aí entender também que nem... E aí coloquei aqui, ó, como acolher homens não autores e vítimas de violência. Como que a gente promove para os caras também esse entendimento de que ele também pode ser vítima e com todo aquele cuidado, que é um pouco do que eu tentei trazer para vocês, assim, não se elimina, não é uma competição com as mulheres, não é uma forma de... Não é para entender e acabar com o machismo, é exatamente eles vão trazer essas coisas e como que a gente maneja esse discurso. Não é uma disputa, não é tomar os lugares, certo? E aí, desafios muito específicos das rodas dos grupos, ou rodas, ou esses espaços de conversa sobre masculinidades. A tal da frequência. Quando tem uma determinação judicial, é uma coisa. Minha mãe denunciou meu padrasto por violência psicológica e ele teve uma determinação de participar do grupo. No primeiro mês ele estava, cara, que merda, eu vou ter que participar, eu não quero participar, isso vai ser chato. Quando deu lá os 6 meses que ele estava sendo obrigado, ele, nossa, por que não continua, né? Tava tão bom, então quer dizer que o profissional lá fez um bom trabalho. Mas ele precisou ser obrigado a participar em alguma maneira. Então, tipo assim, a frequência é sempre uma questão. É aproximar e garantir a continuidade. Isso é um desafio muito grande. Fazer um desafio, e aí nesse processo, fazer essa abordagem sobre o que significa privilégios dentro de um patriarcado, o que significa diferenças dentro do patriarcado. Não é o fato de um cara ser negro que necessariamente ele entende o que significa ele ser negro. Às vezes ele se vê como um cara branco na sociedade. Ele entende ou ele tem a compreensão de que ele tem os mesmos privilégios. E não é eu que estou falando isso. Tem estudos, homens pretos não têm os mesmos privilégios de homens brancos. Mas não quer dizer que às vezes o cara tem essa compreensão. Certo? E bom, um último desafio que está se mostrando no nosso grupo é essa atuação de perspectiva intergeracional. Então a gente tem um grupo de caras mais velhos e às vezes vai falar, mas pô, a gente vai colocar os guri mais novos ali junto com eles. Às vezes é válido sim, sabia? Tipo 16, 17 anos, é um momento que a gente, 15 anos assim, a gente precisa cruzar essas gerações. Tanto para os caras mais velhos não falar assim, pô, esses meninos mais novos não fazem mais nada na vida. Na minha época eu estava muito mais... Já estava nos meus corre há muito tempo, os guri também estão no corre. E também para a galera mais nova, tipo, ter uma percepção do que foi as pessoas que já tiveram certas experiências. Então, isso num grupo de mulheres também é muito válido. É sobre, pô, as meninas de 16, 17 que estão com filho também sofrem relacionamentos abusivos e várias questões que mulheres mais velhas já sofreram. Então, pensar essa questão intergeracional é difícil, mas também é necessário e muito produtivo nesse lugar, né? Só tem que ser pensado com cuidado. Então, a organização desses grupos, ela requer uma mediação que não é solo, ela tem que ser uma mediação em grupo, tem que ter 2, 3 pessoas conduzindo ali, para poder lidar com o que pode estar vindo, né, profissionais variados. Ela requer estratégia metodológica diferente, então às vezes a gente abre o grupo, e eu já vou finalizar, estou no caminho já. A gente no último grupo que a gente fez veio 2 caras, a gente estava esperando 6, veio 2. E veio 2 pessoas que falam muito baixinho assim, e 2 pessoas que são muito objetivas na resposta. E aí como é que a gente trabalha com essas pessoas? Porque também tem uns caras do grupo que se deixar vir, ó, eles falam e falam sozinho. Então, pô, vai ser um objeto, como que é esse formato? Tem que ser pensado mais de uma estratégia, às vezes, para um grupo. Não dá para bolar só uma, porque às vezes a gente vai se frustrar quando chegar lá, porque a gente não sabe como que vai ser recebido, ou como que vai ocorrer. Então, o planejamento, um levantamento temático pertinente ao ano. Tipo, esse ano tem futebol e tem eleição, tem Copa e eleição. Vamos chegar no grupo e falar de Copa e eleição? Não, mas tem várias coisas que atravessam, homofobia no esporte, racismo no esporte. Isso vai estar em alta esse ano, a gente tem que falar de trabalho, excesso de trabalho, escala 6x1, quem trabalha, quem não trabalha. Política social, a mulher que recebe a bolsa, família, né? Às vezes é o cara, como é que é isso? Como é que funcionam esses auxílios sociais? Então, isso tudo são implicações super válidas, que os homens têm que estar inclusos e, tipo assim, esse ano vai estar tendo essas implicações possíveis, assim, que todo mundo vai estar tratando. Utilização de recursos audiovisuais, gente, é sempre um auxílio.
Então tem que ter metodologia, sim, tem que se implicar nesse lugar, tem que ter um suporte, tem que ter alguma coisa para ajudar esse público e entender quem que esse público vai estar acessando. É um processo nesse lugar. E, para finalizar, é isso. Os objetivos, eles têm que ser pensados tanto de forma reflexiva quanto de forma preventiva. Então, quando a gente fala de intergeracional, não é só preventivo para o jovem e reflexivo para o velho. Não, é para ambos. Os processos de pensar masculinidade, igual a gente está fazendo hoje, ele tem que ser reflexivo e tem que ser preventivo também. Se o cara já cometeu a violência, será que a gente consegue fazer ele... Talvez não dá, né, para criar expectativa, fazer ele entender que ele cometeu a violência. Mas às vezes dá. Então, é reflexivo porque esse cara, ele não é um cara, ele não é um homem. Ele é uma família, ele é um trabalhador na sociedade, ele é uma pessoa que contribui ou não, ele é uma pessoa que promove e sofre violências. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as duas palavras, ser reflexivo e preventivo ao mesmo tempo, é bem importante nesses processos, tanto da gente aqui, que não somos um grupo de masculinidades, mas estamos falando sobre, mas também nos grupos que se desdobrem aí, para os que já existem e para quem entende abrir um grupo aí, certo? É isso. Sim. Bem, eu sou o Bruno, sou psicólogo da Seta Sudoeste. Vim falar um pouquinho da dinâmica que a gente tem. A gente lá na Seta tem um grupo de masculinidade que a gente faz desde 2019. E ele vai nesse encontro, do que o Davi falou, daquela coisa de como é que a gente tem um serviço que atende 120 famílias e a gente não se propõe a fazer algo específico com esse público do sexo masculino, né? Então, onde estavam esses homens, o que é que a gente faz com esses homens, como é que a gente acessa esses homens, que também é um puta desafio que a gente tem. Durante todas essas fases que a gente tem, a gente brinca que a gente separa em temporadas, né? A gente faz semestres, cada semestre tem um nome, uma temporada, e a gente vai tentando acessar os homens a partir disso. E sempre começa muito assim, né? A gente pega as 12 equipes que a gente tem e fala, olha, das 30 metas que você tem, tenta chamar um homem, tenta ver alguma coisa assim pra gente, para participar do grupo. E aí, das 12 equipes que a gente tem a inscrição tipo de 13 homens, mais ou menos. Aí, desses 13 homens, a gente faz o contato com os 13. No grupo aparece 4, 5. Com muita sorte, vem um sexto, assim, né? Dependendo do que a gente oferta, da propaganda que a gente faz. E aí, a gente tentou diversas estratégias, né? Inserção no mercado de trabalho, vamos falar sobre saúde, vamos fazer uma coisa mais puxada para culinária, que alguns têm interesse, sobre o cuidado de filhos e por aí vai. E a gente foi buscando metodologias de como acessar esses homens. E aí, dentro das metodologias que a gente foi buscando conhecimento, né, igual o ET Bilu fala, a gente encontrou essa metodologia que chama masculinidade quebrada. Ela é feita por uma galera lá do Grajaú, né, e eles fazem com adolescentes a princípio, né, em cumprimento de medida, mas também passaram para a escola, aí começaram com adultos, e é uma metodologia brincante, é uma brincadeira séria, e deu muito certo. Quando a gente começou a fazer isso com o grupo de homens lá na Seta, a gente começou a ver que tem uma adesão melhor, então esses homens eles começam a participar do grupo e terminam o grupo, né, eles não vão embora falando, pô, o que é isso, o que eu vou falar, não tem nada a ver com nada. Então, eles vão começando a brincar, e isso é bem interessante. E aí, qual que é a ideia, né? Para não ficar muito chato, eu vou propor uma dinâmica para a gente, uma dinâmica, uma oficina, um grupinho. Quando a gente fala dinâmica, a gente fica meio assim, eu sou meio tímido, então eu fico, quando falam dinâmica, eu tento fugir do lugar, eu vou no banheiro, sei lá. Mas não vai doer, vai ser tranquilo. Qual que é a ideia da dinâmica? Esse daqui é um homem. E a gente vai precisar dar uma vida para esse homem. E aí eu vou perguntar para vocês e vocês vão participar comigo. Vocês vão falar para mim o que esse cara precisa para ser homem. Livre. Vocês não precisam... O que vier na cabeça de vocês? Quem quer começar? O que esse cara precisa para ser homem? Está aqui na roda, está participando do grupo com a gente... É um homem, é a única coisa que eu vou dar de informação para vocês. O que ele vai precisar para ser homem? O que vocês dão de característica, ideia, o que remete a vocês? Não precisam brigar para começar, vai lá, vai com calma. O que vocês acham que o cara precisa para ser homem hoje?
Ah, Barbie Bigode. Então, vamos usar o lúdico aqui e imaginar Barbie Bigode. Barbie Bigode, então, não é uma criança, já temos um dado aí. Todo mundo concorda? Pode ser assim? Mas o quê? Tá bom já? Já é um homem, tem Barbie Bigode, acabou. Não precisa de mais nada para ser homem? Hã? Coração. Ele precisa ter um coração para ser homem. Beleza. Mágico de Oz, né? Vai aquela coisa, precisa do coração. Tá. Que mais? Ele precisa ter empatia. Então esse cara, a Jéssica vai me ajudando, ela vai anotando aí. Ele tem barba, bigode, coração e empatia. É um homem. Que mais? O que? Caráter? Caráter. Ó, vocês estão indo bem pro subjetivo. Então ele tem caráter, barba, bigode, empatia, coração. Mais alguma coisa que vocês acham importante? Tá? Roupa. Roupa. Como esse cara se veste? É um homem, hein? Como um homem se veste, galera? Calça. Beleza, ele precisa estar de calça. Ah, o olho, né? Beleza. Ok. Tem uma calça. Tem camisa? Qual camisa? Tênis. Tênis normal? Uma bota, uma botina, um tênis, uma papete, um chinelo. Tênis normal, né? Tá, ele não vai usar um salto alto, então ele usa um tênis comum, né? Ele pegou um Nike assim, promoção, beleza. Tá de tênis, tá de calça, a camisa vocês falaram para mim como é? De time de futebol. Isso é importante, para ser um homem ele precisa de uma... E ele tem um time de futebol. Qual que é o time de futebol de coração dele? Se ele tá aqui, ó, nesse lugar aqui agora... Ponte Preta. Ele é ponte pretano. Ele curte muito futebol? Ou mais ou menos? Que a ponte pretano pode ser que ele esteja desanimado, esteja meio afastado do esporte, né? Talvez, por tudo que está passando. Ele vai ser menos... Então tá. Então é um cara que está com uma camisa de time, está com uma calça, está com um tênis, tem um coração, tem barba, bigode, empatia, olhos... Mais alguma coisa? Dread? É um cara que tem dread. Fechou, tem dread. Beleza. Tá bom? Vocês que vão me dizer, vocês que estão me apresentando ele. É um cara com pênis? É um cara sem pênis? O que vocês acham? A gente pode fechar num cara sem pênis? Não, eu tô quietinho aqui, tô só deixando. Não, ele tá de calça, beleza. Vocês acham que é necessário falar se ele tem um pênis ou não? Não? Vamos pular isso? Você acha que é necessário? Então vamos lá, a gente tem que se unir aí enquanto roda, pensar, e aí, esse cara tem um pênis, não tem um pênis, não quero falar sobre pênis hoje. É um cara sem pênis. Fechou, beleza. É uma pergunta que eu fico pensando se, na verdade, a gente fica nomeando, né? Mas eu acho que ser homem é ser aquilo que ele mais deseja ser. Ser alguém, eu acho que está muito mais subjetivo, porque quando a gente vai falando, a roupa, que roupa é essa? Né? É muito na nossa perspectiva. Essa é a ideia. A gente separa isso, né, do sujeito, né, da sua individualidade. A gente deixa de respeitar a individualidade dele. Então, por isso que eu acho que ser homem é ser aquilo que ele mais deseja ser. Vou resumir. Então, ele tem desejos. Mas quem dá esse desejo para ele hoje são vocês. Hoje vocês são o desejo desse homem. Então, é um homem com desejos. E o que ele deseja? A gente está falando de coisas mais concretas, vamos para o subjetivo um pouco mais, né? Ele tem desejos, ele tem sonhos? Quais são os sonhos desse homem? Ele sonha em constituir uma família. Beleza,
Sentido, legal. Da hora, ó, vocês estão construindo. Jéssica, dá um resumo aí de tudo isso que eu... Ele é um homem limbado, bode, coração, empatia, caráter, roupa, e aí ele usa calça, né? Ele é calça e camisa de futebol da Ponte Preta, porque homens. Porque eu tem que ser homem, eu sou Tudo... olhos, ouvido, tem que usar tênis, ele quer construir uma família e ele é um homem que não tem tênis. Ah, ele usa dread. E usa dread. Hã? Um trabalho, isso, pô, para muitos homens é ali, né? Tá ali, preciso ter um trabalho para falar, sustentar que eu sou homem. O que ele trampa? Tem alguma sugestão? Hã? Balé? Professor de balé? Ele é um professor de dança de balé. Então, beleza. Ok. E tem o sonho de constituir uma família. Uma coisa que a gente não fala muito quando a gente fala de homem, né? Quais são as redes importantes aqui na vida desse cara? Tem muita gente, tem pouca gente. O que vocês acham? É o sonho. Ele tem o sonho em constituir uma família. Os pais. Pai e mãe ou só mãe? O que vocês acham? Sua mãe? Mãe, então, pode-se dizer que é a pessoa favorita. Está aqui no coração dele. Pode ser? Mais alguém importante na vida desse cara? Hã? Amigos. Ele tem muitos amigos? Poucos bons, muitos? Hã? Se ele for mais velho, uns 5. Então, para ver, a gente vai precisar ver a idade. Para ver se ele tem muito ou pouco. De acordo com a sua... Qual a idade desse homem, pelo que vocês descreveram dele até agora? O cara de barba, que sonha em constituir família, já é um professor de balé. 30 anos. E ó, eu tô cansado de falar que ele é um cara, né? Ele tem nome? Hã? Ele precisa de uma... Tá, ele precisa ter alguém, né? Ele... Não sei, um relacionamento, não sei se é... Tá. Ele precisa ter uma pessoa assim, com ele, com 30 anos... É bom, né? Ninguém aqui, como a gente está reproduzindo muita coisa nova, pô, não quero ficar sozinho, né? Ele precisa de alguém. E quem que é essa pessoa? Quem ele escolher. Mas é a gente que vai escolher para ele. Esse é o rolê. Vocês que vão escolher quem que é a pessoa dele. Quem que é a pessoa que ele se relaciona. Não, a gente ainda não viu o nome. Aqui a gente vai atravessando. É uma ex-aluna dele. E então ele se relaciona com uma ex-aluna. Fechou. E o nome? Querem dar um nome? Um apelido, um nome composto, nome, sobrenome. Alfredo. Alfredo. Já consigo imaginar ele mais ou menos andando aqui pelo bairro, pelo Vila União, pelo Santa Lúcia, né? Nas aulas de balé. Ele é conhecido no bairro? Ele é... Ah, isso ninguém... Tudo consenso, ele é conhecido, né? Gente, já consigo desenhar ele, mais ou menos, já consigo imaginá-lo em algumas coisas. Querem dar mais alguma característica? Ah, uma pergunta aí que eu... O que dá prazer para Alfredo? Alfredo, né? Quando a ponte ganha. Isso dá prazer. Não está tendo tanto prazer assim ultimamente, mas isso dá prazer para ele. Hã? Tá meio...
Meio balançado o Alfredo. Então o Alfredo ele tem prazer quando a ponte ganha. Tem mais alguma coisa que dá prazer pro Alfredo? O que ele... Ele curte um churrasco, ele manja de churrasco, pelo que você está falando dos detalhes, assim, e tudo mais. Eu acho que ele gosta de atividades relacionadas à cultura, espetáculos, essas coisas. Como ele é um professor de dança, ele gosta disso. Ele curte. Onde ele vai? Vai no teatro. Vai no estádio. Vai. É? Um cara pretão. É isso? Pode ser? Beleza. Falta alguma coisa? Acabou, né? O que mais um homem precisa da vida? Ele tem um cachorro caramelo? Então ele tem um cachorro caramelo que chama? Jorge. O Alfredo tem o Jorge, que é o caramelo dele. Beleza. Mais alguma coisa? Como é a personalidade dele? Ele é calmo, ele é bravo, ele tem seus momentos. Ele é um cara calmo? Calmo que eu digo assim, ele é paciente com as coisas? É o quê? Metódico. É, metódico. Então ele é um cara, talvez o virginiano, um cara mais... Então ele é um cara metódico, ele é um cara paciente. Como ele é com os alunos dele? Ele dá aula para quem de balé? Adultos, crianças, adolescentes, todas as faixas etárias, quem ele... Ah, vamos, beleza. Vamos deixar ele livre aí, tá. Então ele dá aula para adultos. E como ele... A gente falou do prazer dele, ele tem prazer dando aula? É um bagulho que ele curte ou ele é uma coisa que ele faz mesmo para se virar? Ele gosta. Tá bom. Chega? Tá bom? Ou a gente pode ficar aqui até 1 hora. Nossa, eu fico aqui de boa com vocês. A gente dando uma personalidade para ele até ver a 3ª geração da família dele, a gente pode ficar aqui. Mas eu acho que tá bom, né? Então vamos lá, Jéssica, vamos dar um resumo do Alfredo. Ele gosta de cultura, vai ao teatro. Ele é um cara calmo, supostamente virginiano, porque ele é metódico. E ele dá aula para pessoas adultas. Tá, vamos fazer 2 perguntas para a gente meio que fechar. Vocês gostaram do homem que vocês construíram? Alguém quer dar um último toque, assim, uma pitada, uma finalizada nele, que você fala, pô, isso faltou? Alguém faltou alguma coisa? Vocês vão falar, eu não vou conseguir sair daqui e ver o Alfredo sair sem isso. Ele tem uma tatu? Aonde? E o quê? No antebraço, sim? Tá, beleza. Tem algum tema? Nariz. Ah, é a música da Xuxa completa. Olhos, boca e nariz. Tá, completo. Não sei. Vocês acham que ele tem alguma deficiência? Então tá, vamos passar sem nenhuma deficiência. Beleza, gente. Eu acho que a gente fecha o Alfredo nisso aí. Espero que vocês tenham gostado dele. E a ideia, agora eu vou explicar um pouco do que a gente está fazendo, né, da vida, né? O que é essa loucura?
isso é a dinâmica do Masculinidade Quebrada, que ela é 6, 7 encontros que a gente faz com os homens lá do CESP. E aí a gente resumiu todos esses encontros assim em 10 minutinhos de coisa. Então, falta muita coisa. Então, o primeiro encontro a gente fala sobre como é um homem. O segundo encontro a gente fala sobre a rede de afetos dele, a gente vai nomeando as pessoas importantes, significado delas para ele. A terceira, a gente fala sobre sexualidade, prazer. Aí o quarto encontro a gente vai adaptando em algumas questões de saúde, dados de violência, como é que ele faz parte desses dados de violência, ele não faz parte desses dados de violência, ele pode fazer parte desses dados de violência, que é uma pergunta bem interessante nesse outro encontro. E aí a gente tem o quinto encontro, que ele some porque ele é recluso, então com adolescentes ele vai numa medida, e nos adultos ele acaba sendo recluso, e aí ele some nesse encontro. E aí é uma coisa muito louca que os usuários vão falar, como aquilo que eu criei pode ter acontecido uma merda desse tamanho? Né? O que aconteceu com ele, para onde ele foi, onde foi que eu falhei na criação do meu homem, né? E isso é uma pergunta reflexiva muito interessante para o pessoal. E o último encontro ele volta. Às vezes ele volta do zero, e aí a gente recomeça ele, e às vezes ele volta da reclusão, e aí a gente vai trabalhando essa questão. Eu acho que é isso, essa é a ideia da dinâmica. A ideia é que a gente possa aprender ela e depois replicá-la. Então eu participei, eu também participou do grupo Masculinidade, que a gente participou desses encontros, e aí a gente consegue replicar essa metodologia. Começou a fazer ela lá no CESP, eu acho que já faz uns 3 anos, Jéssica, que a gente faz ela lá. Dá super certo, a gente vai... Ela é muito flexível, então às vezes, por exemplo, quando a gente tem um GT do racismo, a gente consegue especificamente falar de um homem preto, aí a gente dá alguns recortes para ele. Quando a gente faz com adolescente, a gente coloca uma condicionalidade que é um adolescente, porque a ideia é a gente projetar aquilo que a gente tem da gente no boneco, que foi mais ou menos o que você falou, né? Então, eu acho que é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se divertido com a dinâmica. A ideia é isso, a gente curtir, brincar e falar um pouco. E depois a gente ia ter uma outra parte, mas não vai dar tempo, que é discutir esse boneco, né? O que a gente criou, o que podia ter sido diferente, quais são as falhas, mas a ideia é mais ou menos essa, beleza? Na questão, quando vocês começam a falar as características, porque no primeiro encontro vocês vão fazer as características, né, deste homem. O que os homens mais respondem? Eles entram na parte sentimental ou fica muito emocional ou fica mais nas características mesmo físicas? Olha, adolescente, ele vai muito para o concreto, né? Pelo menos quando a gente fez com os adolescentes, primeira coisa é o pênis. O adolescente, o que ele precisa para ser homem? Ah, tio, um pau, né? É a primeira. Agora, homens um pouco mais velhos, eles começam a falar, eu acho que tem um filtro aí de preciso responder aquilo que o facilitador quer. Então, no começo, eles começam muito engessados, assim, falando, pô, ele tá perguntando isso por algum motivo, então vou falar, ele tem que ser bom, ele tem que ser legal, ele tem que ser amoroso. Então, eles vão... A dinâmica do boneco, ele vai quebrando isso, né? Que no começo você tenta ficar falando coisas mais políticas, assim, tipo, não vou dar mancada, e depois você vai se soltando e falando barbaridades do boneco. E essa é a ideia da dinâmica. É você ir se soltando, mas é mais ou menos por aí. É a mesma? Desculpa. Tá. Então, nesses primeiros encontros também, quando começam, porque eles estão lá, eles fazem esse papel aí que você falou de vítimas, né? Eles vêm com esse sentimento de vítimas. É o mesmo histórico também, fica nessa... É difícil para eles adentrarem na questão emocional? Olha, eu entendo que não, assim, né? É muito interessante porque a experiência que eu tenho é muito focada na questão da violência, né? Da autoria, e nem todos se reconhecem como tal, né? E alguns sairão de lá sem se reconhecer, mas à medida que a gente vai avançando,
e a gente vai apresentando ali algumas estratégias, isso vai se modificando. Geralmente essas figuras, esses homens, né, eles chegam com um repertório de identificação de emoção, de sentimentos muito reduzido. É raiva, eles conseguem nomear a raiva, conseguem nomear a culpa, conseguem nomear a vergonha, né? O trabalho que a gente faz é de investir nessa saída simbólica, ou seja, ir ampliando esse leque de emoção, de sentimento. Essa técnica, né, que os colegas utilizaram, eu não conhecia, mas eu utilizava uma outra, que era um papel que você põe no chão, a pessoa deita, contorna o corpo humano e faz ali, ele vai construir também uma masculinidade, né? E aí é muito interessante porque aparece, eu não acho que venha só questões físicas, vem também questões emocionais, né? Então tinha uma pergunta, por exemplo, o que não sai da cabeça? Eles tinham que ir lá dizer o que não sai da cabeça, né? O que não sai da cabeça é desejo de vingança, raiva. O que você viu e não gostaria de ter visto? A polícia na minha casa. Então, bom, são os oficial de justiça, né? E assim por diante. Então vem muito desse repertório do que eles estão vivendo. Mas à medida que a gente vai avançando, né, com as estratégias, você vai ampliando também esse leque. Alguns continuam repetindo, não dá para, eu acho que, generalizar, né? Outros vão alargando um pouco esse repertório da emoção. Então eu não acho que é só físico ou tal, essa visão mais dicotomizada, né? Eu acho que vem tudo junto. Mais alguma pergunta? Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Fala com essa pergunta. Toda violência tem um fundo ou não necessariamente precisa ter? Algo que tenha acontecido no passado dessa pessoa. Eu acho que fundo acho que fundo é um tanto subjetivo assim. Eu quis dizer que tem um ponto de partida. Isso. Ou não necessariamente. Isso, tipo assim, a nossa sociedade, tipo, naquilo que eu falei, de ser patriarcal, de ser machista, já tem isso como um ponto de partida automático, né? Então, tipo, o homem que cresce, os homens e mulheres que crescem, bom, na nossa sociedade contemporânea, a gente já cresce a partir de violências. Aí tem as coisas que podem ser mais do sujeito, né? Então, o sujeito que pode ter sofrido um abuso, pode ter tido uma configuração familiar com muito mais violência, né? Tá em um lugar com muito mais problemas, enfim. Isso tem essas afetações específicas ao sujeito, mas já tem as afetações que são sociais, né? Então, tipo, se não generalista, mas só dando exemplo, tem um cara branco, rico, tipo, né, lá do campo cisgênero, heterossexual, e ele se coloca num lugar de não entender as outras coisas, é porque a gente tem uma sociedade que vai fomentando esse perfil. Uma sociedade violenta, que valida ele dentro do lugar dele também. Então, tipo, tem essa, né, a gente aqui atende muito mais pessoas que estão nas periferias do que pessoas que estão fora das periferias. E isso tem um motivo, né? Sei lá, dinheiro, advogado, ou mesmo o controle do acesso das pessoas. Então, tem essa violência, essa causalidade, ela existe, tem essa questão que é o sujeito, né? Que aí, bom, uma pessoa que nunca foi incentivada a estudar, dificilmente ela vai ver sentido se ela não tiver algo comum na vida. No entanto, a própria sociedade, mesmo para quem quer muito estudar, às vezes vai colocar várias barreiras, porque... E aí a gente tem dados igual, tipo, que mulheres se implicam mais nos estudos, por exemplo, que homens, ou mais no cuidado. Mas aí tem essa questão que é da sociedade patriarcal, que é essa violência que já está aí, e isso se soma, na verdade, né? Não se atravessa, se soma com outras
questões que eu acho que chegam nas individualidades também, né? E aí a gente faz esse trabalho como serviço, às vezes a gente está tentando observar esses lugares também. Eu tenho uma pergunta. Na verdade são duas. Uma vai direto de encontro com isso que você falou. Os serviços públicos e consequentemente as políticas públicas são acessadas por um público específico. O Ipauçurama, que é o posto de saúde que eu trabalho, ele tem uma população muito heterogênea. Quando a gente fala de alcançar outras pessoas que não acessam esses serviços, isso é um desafio muito grande. Eu não sei se vocês já debateram sobre como isso pode ser feito, algum tipo de estratégia. É dificílimo, não estou falando como se tivesse uma resposta fácil. E a outra pergunta, eu achei muito interessante quando você falou, acho que foi o Virgílio e o Davi falou também. Quando a pessoa não tem repertório para compreender aquela situação e o contexto da pessoa, homem que está ali na frente dele, ela parte para o julgamento, para o punitivismo. E nós, na saúde, eu falando enquanto saúde, não é o meu papel julgar aquela pessoa. O meu papel é cuidar daquela pessoa. A gente tem a justiça que faz isso, enfim. Mas abordar isso com a equipe, com profissionais, é muito difícil. Eu queria saber se vocês já tiveram experiências de trabalhar com pessoas que têm esse ímpeto de julgamento e como que se vocês conseguiram desconstruir isso de alguma forma, se vocês usaram algum tipo de abordagem. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é um pontapé excelente para esse tipo de coisa. Posso? Eu não gosto muito de microfone, mas vamos lá. A primeira coisa que você colocou é o público, né, que atende, como a gente faz para isso ser mais plural. E eu acho que a primeira coisa que a gente esbarra é se esses profissionais que estão na escola, no centro de saúde, nos serviços da assistência, eles estão a fim de atender todo mundo, né? Porque sempre quando uma pessoa mais docilizada, uma pessoa mais que está sofrendo uma violência, é muito mais fácil trazê-la, acessá-la, acolhê-la, abraçá-la, se identificar com ela, porque a gente sempre se vê como herói, não como vilão da história. Mas quando a gente vai para principalmente para a figura masculina, a coisa muda, né? E aí é um cuidado que a gente toma nesse grupo de homens, né? Que a gente percebeu que a gente conseguia uma maior adesão desses homens quando, por exemplo, uma grande maioria dos profissionais que trabalham na assistência é composto por mulheres. Então, tem equipes que só têm figuras de referência como mulheres. E aí a gente propôs o quê? Como a gente tem o grupo de masculinidade lá na Seta, a gente se propôs de um técnico ir lá e fazer a visita. E foi bem interessante. Eu tenho um exemplo que aconteceu, por exemplo, semana passada, né? Que a técnica falou, ele é um homem muito quieto, ele não gosta muito de conversar, eu não sei como eu vou convidá-lo, como eu vou chamar para o grupo. E aí eu tive a ideia de fazer a visita junto com ela, né? E aí quando eu cheguei ele estava cozinhando, eu falei, caramba, você manja cozinhar? Porque eu manjo muito pouco, né? Aí ele se abriu assim, ele falou, não, eu cozinho, cheira aqui, ó, eu fiz carne, batata, eu cozinho para minha mãe. Ele viu ali um potencial de poder mostrar algo para mim, mostrar que ele está além de algumas outras questões. E aí ele disse que vai participar do grupo. Eu acho que mora aquela coisa de como a gente quer acessar o homem, né? Quando normalmente uma equipe faz um pedido para o conselho tutelar, olha, tem que notificar aquela genitora. Não. O genitor ele é corresponsável também, ele precisa ser responsabilizado, ele precisa ser chamado. Centro de saúde, escola, a gente tem a mania sempre de chamar a mulher e responsabilizá-la por aquilo. E não, o homem ele precisa estar junto, ele precisa entender que ele é importante naquilo lá, naquela relação, né? E eu acho que no atendimento, quando a gente faz, é tomar esses cuidados. Por exemplo, as equipes que são, os casos que são referenciados na Seta, 90% estão no nome da mulher. Só não estão no nome da mulher quando a mulher morreu, quando a mulher fugiu, ou quando a mulher faz uso de substância, dificilmente ela se encontra muito naquele núcleo. E aí, nesse caso, é o homem. Parece que o homem olha, coloquei o nome do homem porque a mulher sumiu. E não é assim que funciona, né?
Quando não é a avó, né? É o último caso. Se a mulher sumiu daquele núcleo, não tem uma mulher para colocar no lugar dela, aí a gente coloca o homem em último caso, se nenhuma vizinha quiser, algo do tipo. Dificilmente a gente recebe no SESC casos em que tem violência policial, por exemplo, no mesmo estado. Também é uma forma de violência, né? Violência LGBT, a gente recebe muito violências que acontecem dentro do núcleo familiar, que estão ligadas às crianças, e depois a gente descobre outras série de coisas que acontecem dentro desse núcleo, né? Então, a gente vai identificando nesse processo porque está muito centrado na família, né? E na reprodução das famílias. E a outra pergunta que você fez é como a gente quebra um certo repertório de violência ou algo do tipo que a gente entende que talvez não corresponda ao que a gente quer no serviço, né? Primeiro, eu acho que é pensar no que a gente deseja desse homem, o que a gente espera dele, né? Para trabalhar até a nossa própria frustração com algumas questões, mas a ideia do grupo ela é muito efetiva para quebrar certos padrões de comportamento, né? Quando um homem vê um outro que ele se identifica a falar sobre alguma coisa de uma forma diferente do que ele tem de repertório, ele entende que isso é possível. Quando ele vê o Bruno falando, ou a Jéssica falando, quando outro técnico fala, ele fala, pô, ele está falando de um outro lugar, ele está falando qual que é o ideal. Eu nem sei se esse cara faz o ideal, mas aquele cara que é meu vizinho, aquele cara lá que eu conheço da quebrada, se ele está fazendo diferente, se ele tem um repertório diferente, talvez eu consiga fazer. E aí o grupo ele vai quebrando bastante isso, que o cara fala, olha, com a minha filha eu sou assim, você está falando que você cuida dela dessa forma, que você controla ela dessa forma, mas com a minha filha eu fiz dessa forma e deu super certo. Eu apoiei, eu acolhi, eu trouxe o namorado dela para casa, eu conversei com ele e parece que a coisa está melhor. Aí o cara para e pensa, pô, talvez isso seja um caminho. Então eu acho que o grupo trabalha mais ou menos isso. E só complementando, eu penso que temos aí talvez dois caminhos, né, de enfrentamento, no sentido de tentativa de ruptura, de transformação. Acho que um é pensar o cotidiano, né, a violência do cotidiano. Bom, estamos numa cultura que é uma cultura que autoriza o homem a ser violento. Ele é treinado desde pequeno, aprende a engolir o choro, né? Aprende a ser forte, a enfrentar, a não expressar a emoção, né? Enfim. Então tem uma construção dessa. Então eu acho que uma coisa é a gente pensar o grupo reflexivo, que é uma outra estratégia, é um grupo artificial, vamos dizer assim, que você monta uma espécie de um laboratório e proporciona vivências para que dinâmicas grupais ali se manifestem e que a gente possa operar naquele cotidiano. Agora, tem esse cotidiano, operar naquele grupo, mas tem esse cotidiano, que é o dia a dia, que é o corriqueiro, que também são grupos. São grupos, talvez a gente poderia nomear como grupos naturais, né? A família é um grupo, local de trabalho é um outro grupo, reunião de amigos é um outro grupo, onde é muito comum a gente reproduzir isso, né? Então, veja, eu entendo que aí há uma necessidade talvez de radicalizar um tanto essas discussões para a gente não ficar só preso na possibilidade de um grupo, porque essa mudança cultural vai levar talvez algumas décadas para que a gente tenha, por exemplo, isso que o colega está trazendo, o homem como referência num serviço, onde chegue lá um caso no conceito tutelar ou num qualquer serviço que seja, e a gente já traga a figura masculina de imediato para o lugar de cuidado, por exemplo. Eu entendo que é um processo de mudança, mas não é tão simples, né? Porque à medida que a gente vai provocando essas modificações, a gente tem aí um patriarcado que se arma e vem com toda a força, numa perspectiva de uma repetição, de uma reprodução. Então, bom, da tua pergunta em relação a
dificuldades, né? Essa frase, na verdade, é uma frase do Lacan, né? O Lacan traz essa questão. Quando nos falta o saber, a gente vai para aquilo que a gente tem de mais corriqueiro. Então, veja, isso a gente vai esbarrar em todos os lugares, com colegas de trabalho. Nem sempre é possível fazer uma discussão dessa, levar um debate desse. Nem sempre há um espaço para fazer essa discussão com um usuário, com um sujeito. Mas, aqui do meu ponto de vista até conceitual, acho que eu trabalho muito na linha da análise institucional. Então, ir tentando mapear onde é que há brechas institucionais para que a gente possa se posicionar diante de uma situação para que gere um outro efeito e não se repita, vamos dizer, uma violência, né? Então, é meio que ficar ali, enquanto não há espaço, a gente vai resistindo, um movimento de resistência, apareceu um caos ali, uma trinca, aí a gente avalia se a gente vem com um ponteiro e uma marreta e escancara tudo ou não. Acho que depende também, acho que tem que calcular os efeitos, mas eu entendo que não tem mudança sem radicalidade também. E aí é muita ingenuidade nossa achar que as coisas vão mudar, que essa cultura será mudada, que aquele profissional que pensou assim, que foi formado assim, vai pensar diferente no consenso. Não vai, tá? Só no diálogo. Eu não acho que mude assim. Então, acho que tem que ter um pouco esse movimento. E aí, para fechar, assim, que eu acho que é uma tentativa, e essa radicalidade, de olhar para o sujeito e tentar criar condições para que apareça obrigatoriamente um sujeito social, porque isso nos dá uma questão de possibilidade de mudança. Quem quer tentar trazer o sujeito social para inserir esse sujeito na sua própria história e tentar fugir do determinismo, enxergar nesse mesmo sujeito sua dimensão política para que ele se enxergue nas relações de poder, e também o sujeito da subjetividade, para que a gente opere com desejo. Então, veja, não é simples, então eu penso que é um trabalho, por isso que eu comecei minha fala dizendo que é um movimento de luta social e é de disputa também, O colega trouxe a interseccionalidade, mas é isso, é exatamente esse enfrentamento do sujeito como um todo, íntegro, o sujeito total na sua potencialidade. Vou tentar ser breve, mas vou focar num ponto bem específico dessa sua abordagem só. Desculpa. Vou focar no ponto que até esqueci o nome, que a Jéssica tocou também, desses atravessamentos, LGBT e tal, raça, classe que a gente tem, e aí falar da educação especificamente, que o Bruno trouxe, gente, é muito mais fácil a gente se identificar mesmo com a vítima, acolher a vítima nesse lugar e trabalhar quem que está promovendo a agressão é muito mais difícil. E dentro do ambiente escolar, às vezes, isso, por exemplo, é uma questão. Então, eu fiz muita questão, de colocar que o nosso boneco Alfredo não tivesse pênis também, pensando exatamente nisso. Acho que é sair da zona de conforto e ter pelo menos 2 pessoas que fossem trans aqui na roda. Mas é sobre esse tipo de implicação que é difícil da gente fazer, que é o mais necessário nesse momento, entendeu? Então, entender e se aprofundar do porquê, o como, onde vai chegar isso, é um esforço que vai pegar onde a gente não está confortável mesmo na maior parte das vezes. E isso acontece sim, a gente lidar com essa dificuldade de equipes, e fico feliz de saber, porque é bem essa estratégia que a gente está tentando agora, tem equipes compostas só por mulheres. E as equipes que são compostas só por mulheres têm muita dificuldade de aproximar os caras, porque os caras não se sentem aproximados com as mulheres. Então, é um movimento que eu tenho que sair lá dos meus 2 trios, como educador eu trabalho com 2 trios, aí a gente tem que ir lá e nos outros trios para poder tentar fazer essa aproximação, porque ela tem que acontecer de alguma forma, E aí a gente tem que fazer esse movimento para tentar fazer esses caras chegarem, para as outras equipes é mais difícil.
E aí é isso, não é falta de esforço, falta de trabalho das pessoas, não é incompetência, nem ignorância. É só, essa dificuldade é uma primeira barreira mesmo que precisa ser transpassada. E aí é mais do que o serviço também é da população, então fazer essa ponte é muito difícil, né? E, bom, é isso. Eu falei da escola porque a gente tem casos com 2 meninos trans que uma das questões acaba sendo a questão da escola mesmo. Chegar, tipo, pedir o nome social, explicar como é que tem que ser feita essa abordagem. Aí tem lá um adolescente que está sofrendo bullying, qualquer violência dentro da escola e resulta em quê? E aí, como é que tá? Não, aqui a gente não tem essas coisas. E aí, tipo, perguntei para os outros alunos e todo mundo falou que não está acontecendo bullying. Eu falei, gente, esse... não é como se os alunos fossem lá e fossem falar. Então as políticas, e aí nessa parte tem que vir da gente, que é lá fazer, seja uma palestra, uma formação, uma dinâmica, alguma coisa, porque não dá para esperar que os alunos assumam que eles estão cometendo bullying, isso, né, desse lugar, e essa é a parte do profissional. Bom, eu acho que é isso. Perfeito. Só mais uma pergunta? Só esse aqui que daí não vai amplificar sua voz. Eu fiz parte da Intersetorial Girassol por um tempo e acho que o que fica para mim é o que a gente discutia há um tempo atrás, que é, né, como que essa movimentação formativa não se perde, né? Qual que é a interação que a gente tem que ter com as secretarias do município de Campinas para que a gente faça algum tipo de pressão ou construa com outras intersetoriais a necessidade de falar sobre isso, assim, né? E a necessidade não só formativa, mas que também seja propositiva no lugar da ação, assim, né? A gente sabe que os meninos também sofrem violência sexual, os meninos são parados pela polícia, isso não chega pra gente, a gente, como eu disse, né, fica centrado no processo da família, e aí em que momento que a gente para de tratar esses homens como sujeitos de direitos e trata só como pessoas que reproduzem violência, porque isso acontece muito. Então, é um lugar que a gente precisa dialogar muito, mas também pensar proposições para que seja feita algo em questão de política pública em relação a isso, assim, né? Acho que é isso.